Vamos iniciar, né, a nossa mesa redonda, cidade e mercadoria versus direito à cidade, e o serviço social no contexto dos mega-eventos. Então, antecipadamente, queria agradecer os convidados, né, que aceitaram o convite para estar aqui conosco. Vou convidar os 2 palestrantes que já chegaram para subir à mesa, e o nosso terceiro convidado já avisou que ele está num evento, também num evento político importante, né, que faz parte do calendário de lutas do Rio de Janeiro, na verdade nacional, mas ele está a caminho, que é o deputado estadual Marcelo Freixo. Então, eu vou convidar a professora Eblin José Farage, professora da Faculdade de Serviço Social da UF, o professor Marildo Menegatti, da Escola de Serviço Social da FRJ. Então, queridos, nós pensamos numa dinâmica de aproximadamente 40 minutos para cada um, né, ter um tempo para fazer a sua exposição, e aí depois a gente passa para o debate. Então, vou iniciar dando a palavra para o professor Marildo Menegatti. Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer muito o convite. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Queria felicitar a todos vocês pelo Dia da Assistência Social e queria propor um pouco um roteiro de reflexão sobre o tema da mesa, que ele sirva muito mais para uma reflexão do que as péssimas condições da realidade da nossa época, do que uma mera contemplação sobre uma realidade que pouco conhecemos. Eu quero começar já produzindo um contrassenso. Eu quero dizer que os chamados mega-eventos, eles não passam da cereja do bolo. E eles não são o tema principal de uma reflexão sobre o que se passa na conjuntura atual. E vou tentar mostrar para vocês por que os eventos são a cereja do bolo. O que está em curso na sociedade brasileira, o que está em curso no mundo, é algo de uma gravidade histórica única. Nos foi dado viver um tempo muito difícil e nós precisamos estar atentos e fortes para enfrentar esse tempo. E o melhor recurso que nós temos para enfrentar situações como essa é a lucidez da razão. Portanto, eu quero mostrar para vocês por que esses eventos não são o tema central e o que está por detrás da realidade na qual os eventos são a cereja do bolo, como eu digo. Quando foi começada a ideia, o comitê que pretendia que a Copa do Mundo e as Olimpíadas fossem sediadas no Brasil, naquela mesma época, em pequenas notas da imprensa, rodava uma informação muito curiosa, que ela se sustentava na experiência de outros países. Essa informação ela era produzida pela FIFA, ela era produzida pelo COI, era produzida pelos governos, inclusive por funcionários do governo brasileiro, de prefeituras como a do Rio de Janeiro, e era produzida por várias consultorias privadas. Qual era a informação? A informação básica é que eventos como a Copa do Mundo, e, em particular, depois, as Olimpíadas, eles acrescem ao crescimento do PIB em torno de 1% a cada ano, ao longo de 4 anos de preparação. Portanto, observem que o que está em jogo quando se organiza uma Copa,
O que está em jogo quando se organiza uma Olimpíada é todo um vasto investimento público-privado, mas principalmente público, para tentar alavancar uma economia local, no caso das Olimpíadas, e nacional, no caso da Copa do Mundo. Quando nós observamos esses reflexos do crescimento do PIB em países como China, que teve Olimpíada, em países como a África do Sul, que teve Copa do Mundo, nós observamos que, junto com este processo, ocorre também bolhas imobiliárias. Eu vou logo explicar para vocês o que são as bolhas imobiliárias. Mas, antes de dizer isso, eu quero chamar a atenção para vocês do que, para mim, é o problema central. Eu vou explicar o que é o processo de bolha que embalou a economia brasileira nos últimos 8 ou 9 anos. Esta bolha que sustentou a economia brasileira nesses últimos anos, ela está chegando ao fim. O tema central para nós pensarmos ao fim deste processo não são os mega-eventos, mas é que, com o fim deste processo de bolha, este processo de ilusão de uma economia que podia se subtrair uma crise mundial, as políticas de gestão da barbárie, ou seja, essas políticas que foram realizadas nos últimos 10 anos do Brasil em larga profusão, elas não têm mais condições objetivas de serem reproduzidas. Volto a repetir, as políticas de gestão da barbárie que caracteriza o governo do Lula e do PT, que foram largamente difundidas nos últimos 10 anos, são muitas técnicas de gestão da barbárie que vão da Bolsa Família, ao PET, a cooperativas de catadores de papelão, etc., etc. É um conjunto de técnicas de gestão de uma crise social. Aquilo que sustentava a possibilidade dessas técnicas, os fatores que permitiram essas técnicas, eles também se encerram com o fim dessas bolhas. E é um pouco isso que eu quero mostrar para vocês. Ora, em cima de que argumentos eu posso explicar isso para vocês? Como é que eu posso, num dia de festa, trazer já de cara notícias tão duras? O primeiro aspecto que me permite falar o que eu estou aqui enunciando é que nós vivemos, de fato, uma época de crise em que nós podemos entender essa crise a partir de um fator mínimo que nos foi apresentado em outros tempos históricos como se ele não tivesse maiores efeitos e que hoje ele determina completamente as nossas vidas, que é o processo de globalização. O que significou o processo de globalização em termos das nossas vidas cotidianas? O processo de globalização em termos das nossas vidas cotidianas, ele representou o fim das possibilidades de mediação da relação de uma economia nacional de todos os países, de cada país do mundo, com o chamado mercado mundial. Essas mediações nos permitiam traçar políticas de autonomia, traçar políticas de soberania. Na medida em que a globalização foi se impondo, na medida que foram se desenvolvendo forças produtivas cada vez mais poderosas, como as da microeletrônica, da terceira revolução técnico-científica, as economias nacionais elas foram sendo destruídas das suas barreiras mediadoras e foram organizadas imediatamente num grande mercado mundial. Se detonou o Estado-nação, se detonou as possibilidades das nações ou dos países em particular se defenderem das forças avassaladoras do mercado mundial. Ora, se desde 2008 se aceita como um estado da economia mundial uma crise de grande envergadura, por que razões uma economia como a brasileira, imediatamente conectada com o mercado mundial, não faria parte dessa crise? Por que razões nós estaríamos subtraídos desse processo de crise que produz uma avalanche de miséria na América do Norte, na Europa, na África e em vastas regiões da Ásia? Portanto, é exatamente este princípio de um mundo em crise que nos leva a ter aqui uma premissa básica para entender o que está acontecendo no Brasil. Ora, este mundo em crise,
né, ele é, na verdade, um mundo que ele será a crise até nós conseguirmos achar uma alternativa para a sociedade capitalista. Não há qualquer possibilidade do capitalismo, no futuro, ser alguma coisa distinta do processo de crise no qual nós já vivemos desde os anos 70. Ou seja, a crise é o capitalismo e essa crise não é de 2008. A bem da verdade, essa crise começa lá nos anos 70. E essa crise que começa desde os anos 70, ela vem paulatinamente, a cada década, se aprofundando violentamente. Eu poderia aqui lembrar a vocês os primeiros momentos dessa crise que nos afetaram de forma indelével, que foi a crise da dívida externa nos anos 80. Eu poderia aqui lembrar a vocês as crises dos anos 90, aquelas crises que levaram os países do sudoeste asiático, as crises que levaram Brasil, Argentina e México no final dos anos 90. E poderia lembrar a vocês que fazem parte desse mesmo movimento de crise os acontecimentos de 2008 nos Estados Unidos e 2010 na Europa. O mundo tem sido a história dessa crise. Portanto, cabe entendermos por que o mundo vive essa crise, por que o capitalismo é a crise, por que o nosso futuro é o enfrentamento de condições cada vez mais adversas. Ora, o primeiro aspecto para nós entendermos o que está em jogo é nós entendermos que o capitalismo, como toda forma social histórica, o capitalismo é uma sociedade historicamente determinada, ele não tem um prazo de validade indeterminado, ele não é eterno. Como todas as sociedades que existiram na história da humanidade, ele tem um limite. E o limite dele está posto claramente neste processo que nós estamos vivendo agora. Qual é o limite que o capitalismo está vivendo hoje? É que essa sociedade ela só existe se ela pode permanentemente se expandir produzindo lucro. Ora, esses dois fatores, a expansão do capitalismo permanente e a produção de lucro, chegaram a um limite. Para que haja um processo permanente de produção de lucro, é necessário que se utilize em larga escala trabalho humano. As novas forças produtivas do capitalismo, as técnicas que se usam hoje nos setores de oligopólios e monopólios, são setores que utilizam técnicas que poupam demasiadamente trabalho humano. E na medida em que poupam demasiadamente trabalho humano, hoje o processo de produção do capitalismo a nível mundial produz uma quantidade muito baixa de valor para sustentar a valorização do capital que está posto no mundo em busca de investimento. E o segundo fator, que é o da expansão, se chegou ao limite. As últimas grandes fronteiras de expansão das sociedades capitalistas já estão realizadas nos últimos 20 anos. China, Índia, seja o leste europeu, depois da queda do Muro de Berlim, enfim, o mundo hoje é unificado numa única forma social. O mundo inteiro hoje é marcado por um único tipo de sociedade, que é o capitalismo. Portanto, ele chegou a um limite da sua expansão e no limite da sua capacidade infinita, né, que parecia infinita, de produzir valor e lucro. Dado esse limite do capitalismo, né, dado esse ponto de limite que já nos anos 70 aparecia, qual é a saída que se apresenta? Qual é a saída que o sistema dá para essa sua chegada a este beco? A saída que ele deu, né, que o capital deu no mundo inteiro, foi justamente buscar, no campo da especulação financeira, aquilo que ele já não era mais capaz de produzir na produção. Ou seja, foi buscar, no campo justamente do capital fictício, o valor que ele não consegue mais produzir nas fábricas, na produção direta de mercadorias. Ora, se o capital faz esse movimento, né, de deslocar o seu eixo, esse movimento de deslocar o seu eixo pode funcionar por um certo tempo. Vejam bem, para que vocês percebam o que eu estou colocando aqui como um elemento central do meu raciocínio. Se chegou ao limite das possibilidades da expansão e da acumulação de capital, a saída que o capital dá é uma falsa saída, é uma saída ilusória. Qual é a saída ilusória? A ideia de que é possível produzir riqueza apenas a partir de papel, apenas a partir de dinheiro sem lastro, a partir de dinheiro sem valor.
Portanto, ao invés de se produzir a riqueza como se produz, como é obrigatória na lógica, na dinâmica da sociedade burguesa, que é através de vastos investimentos na exploração de trabalho humano, a riqueza principal, a partir dos anos 80, ela é produzida justamente no cassino financeiro. Mas veja, não significa que o capital financeiro hegemonizou o capitalismo. Bobagem. O capital financeiro é o próprio capital. Não existe diferença entre capital industrial e capital financeiro. Eles são uma totalidade só. Em sendo uma totalidade só, o que o capital financeiro hoje faz é a única saída para o capital. E o que o capital financeiro faz? Ele produz uma riqueza a partir justamente de uma base fictícia, né, em que ela vai cada vez mais enredando o mundo em dívidas, em crédito podre, em seguros e resseguros e especulação de mercadorias. Sejam mercadorias como as que eu vou falar aqui, que embalaram a bolha no Brasil, as commodities, ou sejam outros tipos de mercadorias, como, por exemplo, foi no início do século XXI, com as empresas tecnológicas, com a bolha do .com que estourou nos Estados Unidos em abril de 2001. O que significa este movimento, então, de bolha que o capital produz? Dado um excesso de capital no mundo, dado um excesso de produção no mundo, dada a impossibilidade de continuar se produzindo vastos lucros a partir da produção, se utiliza esse excesso de capital para uma indução artificial da economia. O que é uma indução artificial da economia? Os valores que se produz na economia já não são mais medidos pelo tempo de trabalho. Eles são medidos a partir de um artifício especulativo, de um arbítrio que o próprio mercado utiliza. Vejamos aqui um caso exemplar disso que nos diz respeito. Desde mais ou menos 2003, 2004, já iniciada a crise do .com nos Estados Unidos, uma parte significativa do capital que circunda o mundo num processo de superacumulação começou a ser investido maciçamente na especulação de commodities. 4 commodities foram importantes para essa superespeculação. Todas elas nos diziam respeito: soja, milho, cana-de-açúcar, ferro. Todas elas foram artificialmente alavancadas, de repente, de um ano para outro. Os valores delas mudaram repentinamente. Um exemplo para vocês terem ideia: o milho, de 2003 para 2006, o preço dele aumentou 60%, sem que houvesse qualquer fator que justificasse um aumento tão significativo do valor do milho no mercado mundial. O mesmo caminho seguiu a soja, seguiu o ferro e seguiu a cana-de-açúcar. Os argumentos utilizados são sempre argumentos muito frágeis para explicar um processo dessa envergadura. Mas o reflexo básico disso, que é o mais importante de nós observarmos, é que um país como o Brasil, que até então tinha uma balança comercial deficitária, basta vocês lembrarem o período do governo Fernando Henrique, em que nós, a cada ano, acumulávamos déficits enormes nas nossas trocas com o exterior, repentinamente começamos a ter balanças comerciais superavitárias. E começamos a ter essas balanças superavitárias com troca de commodities, com trocas de produtos primários com o mercado mundial. Pela primeira vez da nossa história, desde os anos 50, o Brasil vai começar a tornar, na sua pauta de exportações, os produtos primários mais importantes do que os produtos industrializados. O Brasil, que se orgulhava de ter sido um país de industrialização tardia, mas extremamente acelerada, no início do século XXI, ele fazia justamente da exportação de commodities a sustentação da sua economia. O que foi possível para o governo brasileiro realizar com este processo de uma balança superavitária? Com este acaso em que as commodities começaram a valer mais do que os produtos industrializados? 3 processos foram importantes para isso, né? 3 processos ajudaram a criar aqui um processo que vai nos ajudar a entender o que está em curso neste período. Me deixaram certo. O que está em curso neste período. O primeiro deles, se eu estou sendo claro, né? O primeiro deles é justamente a oferta de crédito.
boa parte de um capital que circunda o mundo à procura de alternativas de investimento, ele vem e se oferece no Brasil como crédito. Todos vocês vão ter memórias aqui muito claras, né? Uma memória muito clara de como, a partir dos últimos 5, 7 anos, a oferta de cartão de créditos ela foi imensa. Praticamente todo mundo teve acesso a um cartão de crédito. Não importava, inclusive, nem as condições de poder honrar o pagamento da dívida do cartão de crédito. O cartão de crédito era oferecido como uma obrigação pelos bancos. E isso decorre justamente de uma imensa oferta de crédito que vai se colocar aqui como parte dessa bolha. Um segundo aspecto que vai se articular com essa oferta imensa de crédito, que vai... Parênteses. Por que a oferta de crédito é um problema, pessoal, do ponto de vista da economia? É que se nós gastarmos todo o dinheiro que nós poupamos em consumo, não vai sobrar mais dinheiro para nós investirmos em produção. O capital precisa de uma parte significativa do que ele produz que seja reinvestido para a expansão da produção. Vejam, se nós pegarmos esse capital abundante que foi oferecido como crédito e gastarmos ele apenas em consumo, nós estamos queimando este valor e não mais preparando este valor para produzir novos valores, comprando meios de produção, fábricas, etc, etc, etc. Então, vejam bem, neste movimento, né, nós tivemos uma vasta oferta de crédito, o crédito consignado, aposentados pedindo empréstimos, todo mundo pediu empréstimo nesse país, todo mundo se endividou. Isso fez com que a economia gerasse um segundo movimento, que é um segundo movimento também completamente em falso, que foi o crescimento impressionante do emprego no setor de serviços. Vocês devem saber que o setor de serviços, isso é uma polêmica, mas é uma polêmica que, no que me interessa aqui, né, ela está claramente dirigida. O setor de serviços tem pouca condição de produção de nova riqueza, de produção de valor. O setor de serviços é um setor que muito mais queima o valor produzido na economia do que produz novos valores. Durante todo o governo Lula e em parte do governo da Dilma, o que se produziu de fato na expansão de empregos são empregos no setor de serviços. O emprego no setor da produção, no setor da indústria, foi muito pequeno. Portanto, vejam, excesso de crédito, o crédito alavancando dívidas privadas a nível ampliado na sociedade brasileira, norte a sul, todos os grupos sociais, e o setor de serviços aqui sendo parte de um processo de crescimento do emprego em que o setor de serviços tão pouco cria novos valores, tão pouco cria nova riqueza. Junto com isso, o terceiro aspecto que eu estava me referindo, isso permitiu ao Estado, a balança comercial superavitária e esta pequena indução da economia por meio do crédito que alimentou o setor de serviços, isso permitiu ao Estado brasileiro e ao fundo público uma pequena folga. O Estado brasileiro pôde, neste período, dar uma respirada. A relação entre PIB e dívida se tornou mais elástica. O peso do pagamento, que o Rodrigo falava antes, dos juros da dívida, se tornaram menor diante do orçamento, já que a economia crescia mais rapidamente. Mas observem, a economia crescia rapidamente nesse período, impulsionada por uma bolha de commodities. A bolha de commodities ela fazia com que os nossos produtos, aqueles 4 produtos que eu me referi antes, eles tivessem uma sobrevalorização, independente dos seus custos de produção. Com isso, o Estado fez 2 movimentos muito importantes. O primeiro deles, no campo da assistência. Por isso que eu pude falar no início da minha palestra, de que as condições objetivas que tinham permitido essas políticas de assistência chegaram ao final. Políticas como Bolsa Família e toda a sequência que vem junto com isso, elas vão cada vez mais agora sofrer um encurtamento das condições que permitiram ela nos últimos 10 anos. E, além disso, um segundo aspecto que o Estado investiu nessa folga que ele teve, nesse pequeno respiro dos últimos 10 anos, ele pôde fazer investimentos, pequenos investimentos em infraestrutura. 2 tipos de investimentos em infraestrutura foram feitos. O primeiro, para sustentar a infraestrutura da exportação dessas commodities, era obrigatório. Estradas, portos,
trens ligando, né, a produção do Centro-Oeste com os portos, né, no Nordeste e por aí afora. E um segundo setor de investimento de infraestrutura, isso é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento 1 e o Programa de Aceleração do Crescimento 2, foi o segundo campo de investimento, as cidades. E nas cidades esse campo de investimento ele estava articulado com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. Ou seja, ele estava articulado com a possibilidade de, ao se fazer esse investimento em infraestrutura urbana, a economia poder se alavancar, aquele famoso 1% que as consultorias, a FIFA e os governos falavam, né, quando se iniciava aqui a conversa sobre o Brasil sediar a Copa do Mundo. Então, vejam só, neste quadro que está posto aqui, nós vivemos nos últimos 8 anos com recursos que não eram nossos. Nós vivemos com recursos mais do que nós poderíamos ter. Nós gastamos mais do que a economia real produz. Bom, eu não preciso perguntar para vocês o que acontece com o indivíduo quando ele gasta mais do que pode, né, pessoal? Mas nós temos que nos perguntar com o que acontece com um país quando ele gasta mais do que aquilo que ele pode. Nós não precisamos ir longe para entender esses modelos, o que acontece com países que gastam mais do que aquilo que eles podem. Vocês podem olhar para o norte da América e verem como os americanos estão pagando a farra deles dos anos 90. Ou como a Europa está pagando aquilo que parecia ser a chegada no paraíso, que foi a Comunidade Econômica Europeia dos anos 90 também. O capitalismo é uma sociedade brutal. O capitalismo não é uma sociedade feita para seres humanos. O capitalismo é uma sociedade feita para as mercadorias e a produção de valor. Não somos nós, seres humanos, que contamos nessa sociedade. É exatamente a acumulação de riqueza a única coisa que conta nessa sociedade. Portanto, vejam, nós nos encaminhamos cada vez mais a uma situação que será uma situação dramática. Qual seja, a conta vai bater. E quando essa conta bater, evidentemente nós vamos nos deparar com uma realidade que ela não estava visível 10 anos atrás. A de que a economia de um país periférico como o Brasil não tinha a menor condições de ser alavancada a partir de commodities. Não existe na história do capitalismo, não existe na história moderna, de pós-Segunda Guerra, nenhum país do mundo que alavancou a produção da sua riqueza nacional a partir justamente de commodities, a partir justamente da produção agrícola e mineral. Se vocês observarem o último grande modelo de crescimento econômico pós-Segunda Guerra, que é a China, o motor da economia chinesa não é a agricultura, o motor da economia chinesa é a indústria. Observem que nos últimos anos no Brasil, o motor da nossa economia foi a agricultura. E como a agricultura pode permitir que nós possamos nos subtrair de uma crise que vem derrubando o mundo desde os anos 70. Como é que nós podemos nos subtrair de uma crise que colocou de joelhos a nação mais rica do mundo, que são os Estados Unidos? Isso era uma ilusão socialmente construída. Foi muito bem construída. Vejam que durante o tempo em que essa ilusão era necessário, o lulopetismo e a grande imprensa viveram uma lua de mel. Com alguns momentos de crise, como todo bom casamento é necessário uma crise, mas nada que produzisse um litígio. Vejam que agora parece que o litígio está posto em curso. Se vocês observarem, parece que as relações agora são relações muito mais de confronto do que foram as relações amistosas de um período anterior. Ora, o que significa, já para encaminhar aqui o meu raciocínio para o fim dele, o que significa este quadro com o qual eu começo a descrever que nós vamos nos deparar no período próximo, recente? O que é esse quadro? Vamos pegar o Rio de Janeiro. Nós temos aqui diante de nós um bom laboratório. O que a Prefeitura do Rio de Janeiro ela fez? Nós podemos pegar a Prefeitura do Rio de Janeiro articulando em 2 aspectos. Os investimentos para a Copa, governo do Estado e governo municipal, e os investimentos das Olimpíadas. Observem que o que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez foi justamente aproveitar aqueles investimentos do PAC para a infraestrutura urbana
e, junto com isso, turbinar um processo de direcionamento seletivo da modernização da sociedade para fins de uma bolha imobiliária. Como é que foi esse direcionamento, né, dos investimentos para produzir essa modernização seletiva para fins de uma bolha imobiliária? Se pegou partes da cidade, se interviu no tecido urbano para que se garantisse justamente um rápido, um impressionante alavancamento dos preços dos imóveis. Se vocês observarem, os preços dos imóveis no Rio de Janeiro, de 2009 até 2013, eles cresceram 157%, sem que houvesse qualquer razão, sob o ponto de vista dos custos da produção, que justificasse um aumento dessa ordem. Não houve inflação, não houve nada a este nível que justificasse, então, este processo de inflamento dos valores dos imóveis. Se vocês observarem o que é feito para a Copa e para as Olimpíadas, vocês vão entender aonde essa modernização seletiva é dirigida. 2 campos da cidade são fundamentais. O primeiro deles, recuperar a infraestrutura do centro para que ele seja ocupado numa forma de gentrificação. O centro, segundo essa política, ele é um espaço que deve ser novamente, né, ocupado para esse processo de valorização do capital. Existem recursos, espaço para tornar o centro parte da cidade que ainda valoriza o valor, usando aqui uma expressão de Marx. Portanto, o Porto Maravilha é o centro do investimento no centro do Rio de Janeiro. O outro campo de investimento é só vocês olharem para a Zona Oeste Barra, é só vocês olharem justamente aonde será a Vila Olímpica. Esses 2 eixos vocês vão encontrar aqui imóveis em que o valor do metro quadrado chega a quase R$15 mil. Portanto, é exatamente nesse espaço que se produz uma grande farra de uma bolha imobiliária. E isso foi mexendo violentamente com a cidade. Por quê? Porque para que esses espaços pudessem ser disponíveis a este processo especulativo, era necessário limpar esse espaço da cidade, empurrando os antigos moradores dessas regiões e empurrando as populações que viviam na rua para fora dessa cidade, que ainda é viável para a valorização do valor. Mas vejam só a irracionalidade disso. Um dado curioso sobre isso, sobre o Porto Maravilha. Não sei se vocês têm domínio do que vai ser feito naquela região, ou não será. Possivelmente a crise não vai permitir que eles façam isso. Mas a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela permite por lei, que sejam feitos prédios de até 50 andares na região do Porto. Donald Truman, um americano que já faliu 4 vezes, ele pretendia fazer 4 torres na região do Porto. Só naquele quadrado da região do Porto, o Rio de Janeiro ia fazer 2/3 a mais do número atual de imóveis para escritórios que existe no Rio de Janeiro. Repito, na região do Porto se pretende ou se pretendia fazer 2/3 a mais do número total de imóveis para escritórios e negócios que existem atualmente no Rio de Janeiro. Pergunto para vocês se é possível nós imaginarmos um crescimento da economia para os próximos, 10 anos, de 75% do patamar atual. Pergunto para vocês se é possível nós imaginarmos na economia do Rio de Janeiro qualquer tipo de expansão, mesmo levando em consideração o petróleo pré-sal, que sustente esse nível de produção e o consumo desses escritórios que se pretendia ali construir. Sem se falar que, junto com isso, se produz uma imensa infraestrutura, justificada pela Copa e as Olimpíadas, de hotéis. Portanto, vejam, a cidade ela é programada por um processo de bolha. Ela é programada por um processo super especulativo. E este processo especulativo ele é necessário para o funcionamento da totalidade da economia. Não é uma bolha imobiliária apenas aqui. Veja, o processo da bolha imobiliária ele faz parte de um conjunto de outros processos de indução artificial de uma economia que já estava em coma. A economia da periferia do capitalismo ela já está em coma desde os anos 90. Os nossos últimos 10 anos foi, na verdade, uma tentativa de revitalizar um paciente semi-morto de forma artificial. E isso vocês podem, todos vocês, acompanhar
de camarote. Aliás, eu espero que acompanhemos na rua. É mais fácil e mais interessante nós participarmos de um confronto contra isso do que assistirmos isso de forma passiva. Mas vejam bem, chegado ao fim deste processo, nós começamos a cair na realidade. Qual é a realidade? Se nós éramos um paciente semi-morto, se a economia da periferia do capitalismo ela estava posta na lona, a realidade é que nós estamos diante de uma sociedade com uma fratura social exposta, em que é uma sociedade tremendamente monstruosa. Os níveis de degradação e regressão social do nosso país são impressionantes. Eu só vou citar um exemplo aqui, que pode ser o ponto da ponta do iceberg, para nós entendermos do que eu estou falando. Nós não podemos tomar, por exemplo, os garotos do crack, as cracolândias que se espalham nas grandes cidades brasileiras, como um acaso, um fenômeno particular, um desvio, né, da linha de futuro desses indivíduos. Bobagem. As cracolândias demonstram claramente para nós justamente o que é a expectativa ou a ausência de expectativa de todo um setor da juventude pobre brasileira que não tem futuro, que não tem qualquer perspectiva de poder se inserir nessa sociedade e imaginar um futuro para si. Observe um nível de degradação que eles acabam se impondo às suas próprias existências na ausência deste futuro posto pela própria sociedade. E eu poderia aqui continuar aprofundando essa ideia do nível de degradação que anda a vida social, mas deixo isso, né, como uma pequena ilustração e vou aqui para a conclusão do meu raciocínio. O tempo está, de fato, encerrando. Eu dizia, inicialmente, que as técnicas de gestão da barbárie tinham se esgotado. O que haviam permitido produzir as técnicas de gestão da barbárie? Um acolchoado na nossa crise social. Imaginem o que seria, né, o Brasil sem essas políticas de crescimento mínimo do emprego no setor de serviços. São em torno de 12 milhões de empregos criados nos últimos 10 anos. Imagine isso pegando como um critério de referência aqui uma outra forma de gestão da crise social, que é exatamente a violência do Estado. Percebam o seguinte, nos últimos 10 anos, o nosso número de encarcerados, de presos, saltou de 340 mil para 560 mil presos. Vejam, com as políticas de gestão da barbárie, com esse colchão que se usa para evitar o confronto direto com a nossa fratura social exposta, mesmo assim, o número de encarceramentos não parou de crescer de forma exponencial. Nós somos o 4º país do mundo em termos absolutos de presos. Observe que se não houvessem essas políticas de gestão da barbárie, o número de homicídios anuais, que são hoje 50 mil, eles poderiam talvez ser muito maior do que isso. Portanto, vejam, nós estamos diante de uma realidade da qual nós agora não vamos mais poder fugir da discussão dessa realidade. Nós precisamos ser lúcidos para discutir essa realidade. Qual é a realidade que nós vamos nos defrontar agora? É de uma escolha. É uma escolha difícil, não há caminho fácil nessa escolha. Não há resposta pronta dessa escolha também. Qual é a escolha? A escolha é entre a sobrevivência da humanidade no futuro ou o capitalismo. Se o capitalismo vencer essa parada, não haverá futuro e tampouco humanidade. Portanto, me permitam não estragar essa bela festa do dia 15 de maio. Eu estou aqui para chamá-los à luta. Eu estou aqui para chamá-los à lucidez. Eu estou aqui para dizer para vocês que quando nós lutamos juntos, nada é difícil. Que quando nós lutamos juntos, a capacidade da alma humana transcende. Portanto, me permitam terminar aqui chamando vocês para o seguinte: nós precisamos urgentemente enfrentar essa realidade. Mas para enfrentar essa realidade, nós precisamos de novas respostas. Nós precisamos de uma nova forma de imaginação social. Nós precisamos de novas formas de auto-organização daqueles que pretendem, de fato, uma sociedade emancipada. Eu concordo com o Rodrigo.
Os assistentes sociais, não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil, têm escrito belas páginas da história da luta do povo brasileiro. Eu acho que vocês não estarão fora dessas páginas difíceis que nós temos que escrever no futuro imediato. Foi por isso que eu vim aqui. Obrigado.